O tema de hoje, que está no capítulo Retorno à Vida Corporal, é um tema que eu gosto muito de estudar, porque é exatamente a fase em que nós estamos, espíritos encarnados em um corpo. Então ele nos traz muitas, não são dicas, mas muitas informações sobre como devemos nos comportar para ter exatamente a última palavra com que Dr. Herman termina a nossa página de sensibilização: paz. Se nós perguntarmos a todo mundo que está aqui o que realmente gostaria de ter, é paz. Nós gostaríamos muito de ter paz. É não essa paz que nós encaramos como apenas a ausência da violência, mas a paz para que possamos nos expressar, a paz para que possamos nos deitar à noite e dormir, a paz para que tenhamos tempo de fazer a nossa oração. A paz, ela está intimamente ligada aos valores divinos, ao amor. Não tem como existir amor se não existe paz. Então, quando nós vamos estudar as faculdades morais e intelectuais do homem, muitas vezes nós vamos conseguir perceber que o fato de nós as encararmos de forma muito diferenciada e não conseguirmos progredir ao mesmo tempo com a moralidade e a intelectualidade é o que nos faz com que fujamos tanto disso que tanto buscamos, que é a paz. E na pergunta 361, Kardec pergunta qual a origem no homem das suas qualidades morais, sejam elas boas ou más. E os espíritos respondem que são do espírito que está encarnado. Não são qualidades do corpo, são qualidades do espírito. Eu não sou uma pessoa com mais qualidades ou mais vícios pelo meu corpo. Eu sou pelo que eu sou como espírito, pelo que eu progredi durante o meu nascimento até agora, pelo que eu progredi durante as minhas outras vidas. Então, qualidades morais não estão no corpo, estão em nós como conquistas do espírito. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então, basta uma análise muito rápida da nossa própria conduta para sabermos como estamos nos conduzindo como espíritos. O que falta melhorar? O que eu já melhorei? É muito importante ver isso. Em que eu já melhorei? O que eu tenho de bom que eu posso passar ao outro? Que eu posso oferecer ao outro? Que eu posso contaminar a atmosfera, falemos dessa forma, com essa qualidade? E qual o meu vício que eu preciso trabalhar? São coisas que são difíceis de fazer, são. Porque nós precisamos mergulhar numa das águas mais turvas que existem, nós mesmos. Precisamos nos estudar, nos encarar frente a frente. E ver os nossos próprios vícios dói. Equilibrar a inteligência com a moralidade é muito difícil. Por isso, quando nós começamos a nos dedicar a alguma atividade espiritual, é muito frequente que nós abandonemos as atividades intelectuais. Eu adentro alguma atividade intelectual e eu passo a ler só isso. Eu passo a viver só nisso. Eu passo a conviver com pessoas só desse grupo espiritual ou religioso e me esqueço que existe o mesmo mundo, que é o mundo da intelectualidade, da vivência, do compartilhamento de pessoas diferentes. E é aí que está o nosso equilíbrio. O que eu vou fazer com o que eu aprendi com vocês? Como é que eu vou agir com o outro que vai dizer: Ana, você está errada, com tudo que eu aprendi? Aí vem o equilíbrio da intelectualidade com a moralidade. Porque a intelectualidade, ela também é muito subjetiva. Ao contrário da moralidade, todo mundo aqui sabe o que é imoral ou amoral. Mesmo que a gente diga que não sabe, não sabia que era errado, sabia sim. A gente tem essa consciência, esse aguilhão da consciência que a gente sabe: caramba, pisei na bola.
Já a intelectualidade não. Ela vem crescendo. E vem crescendo a passos largos. E muitas vezes nós ainda nos opomos a ela de forma a achar que ela vai atrapalhar a nossa moralidade. Então, muitas vezes nós lemos um livro e nos achamos sabedores da verdade. E achamos que aquela verdade é a do outro também. Faltamos ao respeito. Nos tornamos vaidosos, ao contrário da moralidade que é suave. Quem é moral espontaneamente. Nem sabe que está fazendo bem. Nem sabe que está fazendo certo. Simplesmente faz. A intelectualidade ela é utilizada. No item A, Kardec pergunta: parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o vicioso a de um espírito mau. E os espíritos aqui nos falam de forma muito bonita. Sim, mas de preferência que é um espírito imperfeito. Do contrário, poder-se acreditar na existência de espíritos sempre maus, aqui chamais demônios. Então, os espíritos têm essa delicadeza de dizer, não existem espíritos maus, existem espíritos imperfeitos. E se não tem essa delicadeza de nos explicar, como a crianças, que é imperfeição e não maldade, eu vou ver o mal em tudo. Tem pessoas que são assim, veem o mal em tudo, né? Tudo elas conseguem enxergar o que há de mal. Essas pessoas não são mais, elas são imperfeitas. Elas estão com a visão errada, com o foco errado. E se nós chamarmos a nossa imperfeição de maldade, qual de nós aqui não é mau? Nós temos inúmeros vícios, inúmeras virtudes. Mas se eu disser que ainda sou um espírito mau, e não um espírito imperfeito, eu vou me ver como uma pessoa má, uma pessoa cruel. E é assim que nós enxergamos o próximo, como pessoas más, enquanto são pessoas adoecidas, são pessoas imperfeitas, que desejam o quê? Desejam felicidade e paz também, mas que em algum momento entraram pelo caminho errado. Em algum momento tiveram a sensação de que talvez o caminho mais prazeroso fosse o mais fácil. E qual de nós não teve? Qual de nós nunca caiu num vício? Quando eu falo vício, eu não me refiro apenas aos vícios físicos e aos vícios morais que nós temos. Mas estavam falando aqui do cheiro do pastel. E a Vera ainda falou com uma delicadeza. E aquele meu vício, que é a gula, foi lá. Eu até desconcentrei com o cheirinho do pastel. E é um vício que pode ser muito danoso. Nem tanto. Mas imagina quando o vício atinge o próximo. Quando o vício é a mentira. Quando o vício é maledicência. É o enfrentamento. É violência. Mas são espíritos ainda imperfeitos. Eu sei que nós somos bombardeados pela mídia o tempo todo. Com cenas cruéis. E nós dizemos, essa pessoa é má. Essa pessoa é imperfeita. Talvez em outras vidas nós tenhamos feito o mesmo ou pior. Mas graças a Deus, olha a benevolência de Deus, que nós pedimos para nós, que foi o dom do esquecimento. Nós não lembramos de nada do que fizemos. E enquanto estamos encarnados, temos um livro em branco pela frente. E esses espíritos equivocados, que ainda estão agarrados à violência, à crueldade, ao medo, são também espíritos imperfeitos, que passarão por dores, como nós passamos. Muitas vezes não entendemos por quê. A dor tem um porquê. E se não tem nessa vida, tem na vida pretérita. É importante que nós entendamos isso. É importante que nós entendamos que a bondade de Deus, ela não é exclusiva a Ana, ela não é exclusiva à doutrina espírita, mas ela é para todos, inclusive os que estão errando agora.
Mas nós que estamos vivendo o nosso retorno à vida corporal, que dá nome ao nosso capítulo, nós que estamos habitando um corpo físico, temos a obrigação de ter uma conduta moral muito diferenciada. A partir do momento que nós queremos, como nos diz a página, deixa eu só achar aqui, que nós queremos a ação do Espírito que se volta para Deus. O que é se voltar para Deus? Nós falamos muito de Deus, mas o que é se voltar para Deus? Se voltar para Deus é realmente tentar ter esse equilíbrio. É realmente olhar o outro como um espírito carente de ajuda, como um espírito imperfeito assim como eu. Olhar primeiramente para mim e ver as minhas qualidades e também ver os meus defeitos e dizer, caramba, eu preciso melhorar isso. Dessa forma nós conseguimos equilibrar muito da nossa intelectualidade, que hoje em dia não tem como fugir dela. Nós somos até massacrados com informação demais. Isso vem causando alguns transtornos. Mas a informação que nós temos é que nós precisamos? Ou nós estamos nos detendo a informações que não nos são úteis e ainda usamos de forma danosa? Basta ver que uma das palavras mais utilizadas, nós utilizamos em inglês, mas vamos falar em português, são notícias falsas. E nós propagamos, por quê? Aí Kardec ainda nos traz, na 362, um alerta muito importante. Qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Quando alguém nos passa uma notícia falsa e eu não confiro, e aqui eu preciso fazer meu agradecimento pessoal à Mônica, porque ela confere todas. Ela me dá, e é muito importante isso, que ela nos dê a dica. Olha, não é de hoje, isso é mentira. Porque é leviandade. É leviandade. Nós passamos uma informação à frente que não é verdadeira. Nós fazemos isso por distração? Sim. Quando é um cachorro perdido, quando é uma pessoa que precisa encontrar o parente. Mas quando é para acusar alguém de alguma coisa? Não seria bom checar a data, checar a veracidade, a fonte? Como é a nossa encarnação? Ela é leviana ou ela está realmente se aproximando dos princípios divinos? O que é uma encarnação leviana? É uma encarnação que não é ética. E ela precisa ser ética. Quando eu falo ética, nós não temos que ser aquele soldadinho, todo mundo igual, que ninguém fala coisas diferentes, mas pautada em princípios que não magoam, que não trazem prejuízos, que não machucam. Isso é ética, é não fazer o mal, não é evitar uma discussão. Nós somos levianos até na palavra discussão, né? Quando a gente fala de discussão, a gente leva ao caráter de briga. A palavra original é diálogo entre duas pessoas, para que cheguem a um acordo. Então nós precisamos que a nossa existência não seja leviana. Precisamos levá-la a sério, não ser sérios. Não ser aquela pessoa sisuda. O Evangelho nos fala isso. Aquela pessoa chata, com cara de sempre séria, que não conta uma piada, que fala do Evangelho como se soubesse de tudo. Não. Pessoas que levam a encarnação a sério. Que têm o outro como propósito. Que têm a sua melhora, a sua elevação como propósito primeiro. Então a encarnação precisa ser ética. Precisa ser estética. Estética não no sentido de ser bela, de estarmos elegantes, bonitos e magros. Estética no sentido de termos uma vida bonita. E o que é ter uma vida bonita? É saber olhar o próximo. É fazer o seu dever bem cumprido. É chegar ao fim do dia e dizer, eu fiz o que eu pude. E ter vontade de continuar. Ter vontade de prosseguir. Mesmo muitas vezes tendo caído nesses buracos que nos parecem ser a falta de ética.
Quando nós olhamos muitas vezes jornais, notícias, parece que a humanidade está regredindo. Ela não está regredindo, é esse caminho irregular da humanidade. De vez em quando a gente cai num buraquinho. Exatamente para ver que ainda não estamos tão seguros da nossa vivência ética. Que ainda não estamos tão seguros da nossa vivência cristã. Quando a gente pega um tema como esse, fala de faculdade moral e intelectual, muitas vezes eu me peguei pensando como eu, sendo espírita, ainda faço isso. E tenho certeza que todo mundo já pensou isso, ou pensou isso de alguém. Como nós, sendo espíritas, muitas vezes adentramos em discussões desnecessárias, muitas vezes pensamos mal do outro, muitas vezes julgamos, olhamos com descaso, não nos preocupamos, porque nós temos o conhecimento. Primeiro, nós estamos tendo a informação. Eu demorei, acho que uns 3 meses para digerir isso. Como é que eu, sendo espírita, às vezes eu me coloco de uma forma mais agressiva, de uma forma não tão benevolente. Eu estou tendo acesso à informação. E para progredir, o espírito precisa do quê? De tudo. Precisa saber tudo. Então eu tenho acesso à informação. O que não quer dizer que eu tenho conhecimento. O acesso à informação já está em mim. Quando eu preciso fazer o uso, eu utilizo do conhecimento. Isso são processos que demoram. Nós temos pressa. Nós achamos que vamos entrar na casa espírita e sair com um comportamento invejável. E aí eu passo a ter o conhecimento. Tenho um domínio maior. Já sei como agir em certas situações. Mas às vezes eu caio naquele buraquinho da estrada. E o conhecimento me diz, caramba, não era para ter caído aí. Aí nós passamos a sabedoria, a saber usar, a saber não cair mais no buraco. Caramba, eu sei que se eu for por aqui, eu vou cair no mesmo buraco que eu caio todo dia. Então eu já sei o que eu posso, o que eu não posso e por onde me dirigir. E só vale a pena quando passamos a ter a absorção e a vivência. Que aí conseguiremos fazer do estudo intelectual do Espiritismo uma mudança moral em nós mesmos. É difícil? É difícil, é demorado. Talvez não consiga nessa encarnação. Talvez consiga. Lembrem de Jesus. Jesus conseguiu ver exatamente como dizem, com as 2 asinhas equilibradas. A da moralidade e do conhecimento. Conseguia falar de forma delicada, numa época rígida, sobre assuntos difíceis, diferentes. Mas nós ainda estamos a caminho. E não precisamos nem nos torturar, mas não podemos ficar nesse adiamento de na próxima eu resolvo. A nossa asa ainda é bem torta. Eu costumo dizer que a minha até é torta, tão torta que até um ombro é mais caído. E é preciso ter atenção a isso. O que falta? Falta serenidade, falta paz. Por que para expor minha ideia, eu preciso impô-la? O outro precisa crer nela, o outro precisa compartilhar dela. Às vezes o outro quer ter outra ideia. E depois reclamamos da democracia, é isso. É um pensar diferente do outro. Por que o outro se veste com determinada roupa e eu julgo se não é a minha? E a gente vê muito isso. A pessoa está com uma determinada roupa, nossa, é uma pouca vergonha. E aí lembremos do Evangelho. Se ainda há pecado nos teus olhos, arranque-os. É a maldade que existe. É só um corpo. É só a massa física. E nós ainda conseguimos ver tanta maldade em tudo. Nós ainda conseguimos ver a maldade em algumas crianças
que insistem em dizer, não, não são mais crianças. Se fossem, não fariam isso. Vamos trazer responsabilidade para nós. O que eu fiz para deixá-la ser criança? Como a gente fala, as crianças de hoje em dia só querem celular. E tem dia que eu falo, graças a Deus, porque eu não consigo mexer no meu. Antes de entrar aqui, eu tive que pedir ajuda. Esses pequenos esses espíritos vindo em forma de pequenos, que estão vindo com a tecnologia, estão trazendo informações do plano espiritual para nós. Cabe a nós moralizar-lhes a conduta dentro do mundo digital. Mas não, nós queremos que eles fiquem quietos ali na frente e depois diz, meu filho, mas você estava vendo isso? Mas eu não estava vigiando. Mas deixem, eles vão progredir com isso. É o progresso intelectual. E nós estamos no que é chamado pelos filósofos na maior das revoluções, que é a revolução digital. Eu, particularmente, às vezes me sinto um pouco velha, porque eu tenho muita dificuldade com a informática. E aí eu vejo, se a gente não conseguir moralizar essa revolução digital, nós vamos mais uma vez cair nesse caminho da faculdade intelectual e a faculdade moral. Porque nós achamos que celular, que computador, é exatamente para as notícias falsas, é exatamente para eu mandar um recado. Eu li em algum lugar e é verdade, nossa, receber uma ligação hoje é um ato de amor. Todo mundo só manda mensagem. Que nova linguagem é essa? Nós precisamos compreender. Ela é boa, porque está nos fazendo escrever. Olha como nós precisamos nos equilibrar. O jovem está escrevendo muito, mas está deixando de falar. E é a nós que cabe esse equilíbrio. Nós precisamos começar a ver nessa revolução digital as benesses que tem. O telefone que todo mundo almeja, ninguém sabe que existe um modelo que você leva para o supermercado, e isso é fenomenal para deficientes visuais, e ao passar entre um refrigerante com açúcar e um sem açúcar, ele lê para você. Para a gente só serve para tirar a melhor selfie, né? Ainda passar o filtro. Olha como nós estamos limitados, a nossa mente é limitada. Então, enquanto não conseguimos expandir a nossa faculdade intelectual, a moral também vai ficar muito atrofiada. E se não nos esforçarmos, que aí não tem livro, para expandir a nossa moralidade, de nada nos serve a faculdade intelectual. Basta nós lembrarmos que os maiores gênios, os maiores mesmo, tiveram muitas dores com as suas próprias criações. Muito se fala e vai ser falado do Big Bang, não sei se vai entrar no evolucionismo, no tema amanhã, mas muito se fala do Darwin, do evolucionismo. Pouco se fala do quanto ele era religioso e sofreu por apresentar a teoria da evolução das espécies. Assim como muito se fala do Einstein, mas pouco se fala do quanto Einstein sofreu pela energia atômica ter sido usada para dizimar os próprios compatriotas, seus companheiros de religião, porque ele era judeu. E temos, como maior exemplo da atualidade, Stephen Hawking, preso num corpo onde nada podia, que desenvolveu todo esse sistema que consegue fazer com que pessoas com esclerose múltipla consigam falar através do computador apenas utilizando os olhos. E temos um brasileiro, porque a gente tem esse complexo de vira-lata, de que não servimos para nada. Brasileiro que já fez a mesma coisa, já tem o mesmo programa e já criou um sistema de cores, porque está perdendo a comunicação. Então, nesse sistema de cores, ele já consegue passar uma mensagem para o próximo. Precisou passar pela dor para auxiliar o próximo. Ele sabe que vai desencarnar, mas vai desencarnar deixando um grande presente
para as outras pessoas que tiverem essa doença. Na 364, é o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente é o mesmo, e isso em razão do grau de adiantamento a que chegou. O homem não tem em si dois espíritos. Então não vamos achar, que às vezes nós nos equivocamos, que existe mais de um espírito habitando um único corpo. Esse é o nosso espírito, esse somos nós como espíritos. O adiantamento que nós trazemos é a nossa conquista de séculos, de décadas, da nossa vida atual. Os nossos vícios são também o que nós precisamos restaurar. E a nossa faculdade moral e intelectual é também conquista nossa. Não existe, como no desenho do Pato Donald, um espírito do mal e do bem. Existe ainda essa dualidade entre nós sabemos o que é o certo e a dificuldade de fazer o que é o correto. Existe essa dualidade que Paulo resumiu tão bem, que é o estar no mundo sem ser do mundo. O que é o estar no mundo sem ser do mundo? É o viver. O Evangelho fala, sacrifica-te até as frivolidades, se for necessário. É estar no mundo, é não deixar de participar, não deixar de ter uma vida social, não deixar de ter uma vida intelectual, não deixar de ter uma vida política, mas não se envolver a ponto de isso nos denegrir como espíritos imortais. Não nos envolver a ponto de isso nos tornar ferinos nas palavras. Tenham certeza que uma hora nós vamos fazer isso. Vamos ser ferinos nas palavras. E aí nós vamos lembrar, eu não posso mais ser assim. Eu não posso mais ser corresponsável pelo sentimento que eu gero no outro, a menos que seja um sentimento bom. Eu não posso mais deixar que a pessoa saia zangada de um ambiente comigo, porque eu não conheço o futuro. E talvez eu demore muito a encontrar novamente essa criatura. Conciliai-te com o inimigo enquanto estás a caminho. Existe uma frase muito bonita, na verdade não é muito bonita, é até de filosofia de revista, mas é o famoso nunca durma zangado com ninguém. Eu peguei isso meio como mania, dessas manias que a gente tem que combater porque realmente viram manias. Mas eu não durmo zangada com ninguém, porque se desencarnar, qual oportunidade eu terei de reencontrar esse companheiro novamente? Pode ser que demore muito. E a gente ama tanto o outro. E às vezes por orgulho, levanta a voz. Às vezes por orgulho, a última palavra tem que ser de quem? A minha, nem que seja um ponto final. Nem que seja, então tá. Tem que ser a última. E às vezes a gente não vê que o outro está discutindo porque quer atenção. Porque precisa da sua atenção nesse momento. Então nunca durmam zangados com ninguém. E quando eu digo nunca durmam zangados com ninguém, nunca se retirem da companhia do outro com um sentimento que não seja o da saudade, da benevolência, com um sentimento que não seja o da bondade, com um sentimento que não seja crístico. O que é um sentimento crístico? Vamos lembrar o que Cristo dizia: perdoai, dai a outra face. Se alguém pedir o teu manto, dele 2. Se alguém pedir, eu sempre falo os ditados todos errados, gente. Se alguém pedir para dar um passo com você, dê 1000. Por que a gente não faz isso? Não, a gente esconde o nosso aparelho celular que não sabemos usar, porque se alguém pedir, eu não dou. Tinha um amigo brincando comigo, pediu, já estava dando e pediu.
achando mesmo que era um assalto, já estava dando, quase que eu falei, responde todas as mensagens. Que valor tem isso para nós? O valor que tem é realmente dar o passo com o outro. O valor que tem é realmente ter com o outro o sentimento que Cristo teve com os companheiros que estavam ali. E que continua tendo conosco. Que Cristo continua presente. Embora a gente espere, muitas religiões ainda esperem soar das trombetas, e vamos respeitar essas religiões. Cristo continua conosco, mas às vezes a nossa frequência está tão baixa, está pensando em está tão leviana, que nós não pensamos no amar. Nós não pensamos que Cristo sentou sim na mesa com o cobrador de impostos. Ah, mas se eu for vista com essa pessoa, nós nos comparamos a Cristo quantas vezes? Quantas vezes? Nem Cristo agradou a todos. Temos esse direito, ainda tão imperfeito que somos, ainda cometendo, e iremos cometer tantos erros, mas já temos a ciência, o conhecimento, de que não ficaremos sem consertar. Já temos a ciência, o conhecimento, de que isso gera uma consciência, uma consequência. Mas será que já temos a sabedoria para nos colocar como pessoas de espíritos responsáveis na nossa encarnação? Será que eu vou sair daqui menos leviana hoje? Quando Kardec fala dos espíritos levianos, fala dos travessos também. E quantas vezes nós somos travessos? Como crianças, né? Escondemos as coisas dos outros, dá susto no outro. Somos crianças. Quando a brincadeira é brincadeira e alegra, ela é saudável. Quando a brincadeira assusta, magoa e diminui, ela não é brincadeira, ela é agressão. Muitas pessoas falam, hoje em dia tudo é bullying. Graças a Deus. Nós começamos já a ver que o comportamento que tínhamos antigamente é um comportamento primário. É um comportamento de primata. Humilhar o outro pelo que o outro é. Nós começamos a compreender, graças à intelectualidade, que precisamos baixar quando falamos com uma criança. Caso contrário, eu estou sendo autoritária. Nós começamos a compreender que para o outro aprender, nós precisamos de estar em círculo, para que todos se olhem. E precisamos, para aprender, ser aluno também. E não era assim que Jesus se reunia? Ou alguém via Jesus reunido em quadrado ou em fila? Alguém via Jesus fazendo piada sem graça com os seus companheiros, dizendo, não, esse pecado já foi demais, aí passou dos limites, também não dá. Então a atitude crística, ela vai começar de forma suave. Ela vai começar dizendo, hoje eu não vou me ofender com algo que às vezes é até verdade. Às vezes a pessoa falando, você está mal vestida. Eu fico ofendida, mas estou mesmo. E se não tiver, por que vou me ofender se é mentira? Vamos dizer, começar a perdoar, começar a gerar a paz. Nós queremos que a paz venha do mundo, que a paz venha do outro, e a paz vem de mim. A paz vem do meu canal mental, com o que eu sintonizo. O que eu quero ver, o que eu quero ouvir, como eu falo. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero ter um caminho de sucesso intelectual, ou um caminho de sucesso moral, ou eu quero conseguir os dois. Porque essa é a perfeição. E jamais chegaremos a ser espíritos perfeitos, felizes e em paz, se negligenciarmos qualquer um desses. A qualidade intelectual ou a moral. Cada um sabe onde precisa pesar mais.
Eu acredito que a nossa sociedade está precisando pesar muito a moral. Embora a intelectual também esteja bem caidinha. Acho que a gente tem que se dedicar a tudo, gente. A gente tem uma encarnação que pode durar de 1 minuto a 100 anos. Vamos para tudo que é lugar. Vamos ler o que interessa. Livros sérios, sites sérios, coisas sérias. E vamos nos apoderar desse conhecimento e transformar em sabedoria, para que eu possa utilizar na minha própria vida. Uma das coisas mais levianas que nós temos é utilizar do nosso conhecimento sem tê-lo. Como professora, eu sou obrigada a desabafar aqui. Nossa, todo mundo fala de educação. Meu Deus do céu. Todo mundo critica o professor e tem soluções maravilhosas para a educação. Mas se eu disser ao médico, eu acho melhor você pegar o coração, não abrindo o externo, mas já abrindo a escápula, que fica nas costas, ele vai dizer o quê? Você está louca. Então, vamos falar do que já temos conhecimento. E nós temos conhecimento de muita coisa. Quando eu falo, todo mundo fala de educação, todo mundo fala de educação formal. Mas nós temos muito a aprender com os que falam de educação em casa. Não precisa ser professor para falar de educação. A educação se dá aqui, ó. Essa educação nós podemos falar. De como estamos cuidando das nossas crianças, de como estamos nos educando. É difícil falar da nossa educação, né? Da nossa educação é muito difícil falar, porque nós somos deseducados. Nós somos crianças mimadas, espíritos que ainda querem que o mundo se adeque à sua vontade. Basta a gente ver, eu estava lendo aqui na página, depois eu vou achar aqui, mas alguma coisa me lembrou o Pai Nosso. Mas quando a gente faz a oração Pai Nosso, tão bonita, né? Que seja feita a tua vontade. Só falta abrir um parênteses, mas que a sua vontade seja minha. Seja parecida com a minha. Nós ainda não entendemos que a nossa vontade, muitas vezes, é nociva para nós mesmos. Por falta de instrução, muitas vezes, moral. Quantos anos a humanidade passou fumando, sem saber que fazia mal? Falta de quê? De instrução intelectual. Falta, e também muita leviandade dos fabricantes. Por quantos séculos não décadas, não é tanto assim, nós tomamos refrigerante achando que aquilo só nos trazia prazer nenhum, prejuízo, porque ainda não tínhamos a faculdade intelectual. Mas agora que temos a faculdade intelectual, a gente toma de vez em quando. Quando abusa, sabe que vai dar ruim, como dizem as crianças. Sabemos quais são os nossos vícios, os prejuízos que trazem à saúde, e nós nos responsabilizamos por isso. Isso é ser moral, é se responsabilizar pelo vício que ainda não conseguiu vencer, mas tentar freá-lo. Esse não é o mais grave agora? Vou trabalhar o que está trazendo mais danos. Porque, às vezes, é muito melhor tomar um copo de refrigerante e ficar calado que ir falar mal do outro na esquina. É muito menos danoso. Precisamos ter essa condição moral de criar laços de qualidade. Precisamos, de uma vez por todas, entender que esse fluido que tanto se fala nos conecta, faz com que o gesto de um chegue até o outro que está mais longe, como se fosse uma gelatina. Vamos nos remeter à criança, gelatina, a gente mexe, até o último cantinho do pote se mexe. Quando eu tomo uma atitude boa, o da ponta recebe o benefício. Quando eu tomo uma atitude equivocada, o da ponta recebe também o prejuízo. Mas onde é o maior impacto? Aqui, onde começou a vibração adequada ou não. Então, quando nós temos uma atitude
amoral ou imoral, tenhamos a certeza, o primeiro e o maior prejudicado somos nós mesmos. Na 365, porque homens muito inteligentes, que denota nesses um espírito superior, são algumas vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, progride em ciência, no outro, em moralidade. Isso nós já falamos. Pessoas muito inteligentes, que às vezes até quiseram fazer o bem, mas que o que criaram não foi bem utilizado. Mas existem pessoas extremamente inteligentes. E nós que somos espíritas conhecemos algo chamado magnetismo. Pessoas com capacidade de influência e que usam isso de uma forma tão danosa, capaz de gerar guerras. E por que eu ainda caio nessa sabendo isso tudo? Porque eu só sei, ainda não vivenciei. E enquanto eu não vivenciar e não estiver plena dessa vivência para conseguir passar pela experiência, eu preciso vivenciar novamente. Por isso, muitas vezes a gente diz, parece que o mundo não sai dessa desgraça. Parece que não há mais saída para o nosso país. Parece que nós estamos cometendo os mesmos erros, que é o nos anular da vida social, que é o achar que o problema é sempre o do outro, nunca meu. Se nós temos de inteligência, ela não foi feita para ficar aprisionada dentro do meu cérebro, ou para eu levar para a minha próxima encarnação apenas como conquista. Ela foi feita para servir. Tudo em nós já é feito para servir. O nosso corpo, a nossa fala, a nossa mão, a nossa inteligência, a nossa moralidade. Jesus, eu vim aqui para servir, não para ser servido. Basta a gente ter sempre essas palavras em mente. Estamos aqui para servir. E se estamos adquirindo um novo conhecimento, é para servir. E se temos um emprego melhor, é para servir. E se estamos num emprego que não é tão bom, é para servir. E se eu sei falar, é para servir. Se eu sei cantar, também para servir. O que se deve pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam à quantidade de espíritos neles encarnados e possuindo cada um uma aptidão especial? Essa pergunta fala que devemos pensar da existência de vários espíritos reencarnando sempre no mesmo corpo. De eu não ser um espírito, mas uma junção de vários. Existirem vários habitando o meu corpo. E os espíritos nos dizem, o espírito deve possuir todas as aptidões. Então, o que me faz estar muito doce hoje, e amanhã, e daqui a 5 minutos ter um ataque de fúria, não é que um outro espírito esteja se manifestando, que habite o meu corpo. É porque eu ainda não aprendi a domar a minha ira. Não é porque às vezes eu pareço não conseguir fazer uma regra de 3 e daqui a pouco estou solucionando um problema complexo de política pública, que ali existe mais de um espírito habitando o meu corpo, mas porque eu tenho como aptidão determinada área e não outra, que é que eu devo me esforçar para ter também. E mais na frente ele vem nos falando, o mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre esse tema numerosos pontos de comparação. Acreditaram na existência múltipla da matéria, enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos. E aí nos vem sempre o exemplo muito bonito do diamante.
Nós temos o diamante em várias formas, é o carbono. Então nós temos o diamante em forma de pó, areia, diamante em forma de carvão e, quando lapidado, o lindo diamante. É a mesma matéria. Nós somos espíritos, todos nós. Temos essa matéria, que é a nossa chance de progredir. E temos bastante tempo pela frente. Somos todos filhos de Deus. Possuímos todos a centelha divina do amor. O que falta para deixarmos de ser o carvão e virarmos diamante? O que falta para, ao invés de quando eu toco ou falo para o outro, em vez de deixar uma nódoa negra, deixar o brilho e a beleza? O que falta para eu compreender que a lapidação da vida, como nos fala aqui nesse próprio capítulo, nós complicamos as coisas demais, não é difícil, é simples. Na verdade, a nossa infelicidade, a nossa falta de paz e o nosso distanciamento da bondade de Deus, porque é nosso. Deus continua sendo bom. Nós é que vamos nos distanciando. Vem das complicações voluntárias que nós criamos para nós mesmos. Vem das complicações que criamos na nossa vida atual, na nossa vida pretérita. E isso vai se refletir no futuro dessa e da próxima vida. Quantas vezes criamos complicações porque temos que ter a camisa que está na moda, porque preciso trocar de carro, porque todo mundo tem um aparelho melhor do que eu, porque eu acho que não sei quem está pensando não sei o que de mim. Nossa, às vezes a pessoa é míope. Nossa, a criatura estava antipático hoje. Coitado, esqueceu o óculos em casa. Ou é distraído, ou está com um problema muito maior que o nosso. E cabe a nós de ir lá, está tudo bem com você. Nós complicamos as relações. Porque essa pessoa pensa diferente de mim, eu preciso combatê-la. Não é nem educá-la. Educá-la já é agressivo porque pressupõe que a minha certeza é a certa e a do outro não. Mas eu não falo nem educar, precisamos combater. Nós estamos bélicos. Nós queremos combater, destruir, aniquilar, nos associar a grupos com os quais nos identificamos, enquanto pertencemos a um único grupo, o de filhos de Deus, com uma obrigação muito grande. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que dessa forma nós possamos procurar cada vez mais nos aprimorar intelectualmente. Estamos precisando. Aprimorar o outro intelectualmente. Quem sabe qualquer coisa ensina o outro se o outro quiser. Mas principalmente, utilizar da nossa faculdade intelectual, da nossa capacidade física e da nossa encarnação para que possamos cada vez mais ser perfeitos moralmente. Graças a Deus. Agradecemos a Ana pela sua exposição, pelo seu estudo.